Va bene, iniziamo. Ciao, buonasera. Adesso sì. É questo il nostro argomento di oggi. Hoje o nosso tema então é o clima e o tempo em italiano. Clima e tempo, principalmente agora que tá o quê? Um caldo da morire qui a Belo Horizonte. Não sei pra vocês aí, tá aqui, tá quente pra caramba. Como é que tá o clima aí pra vocês? Vamos começar aqui, vocês podem começar falando em português mesmo. Quero só ter uma noção de como que tá, porque aqui tá muito quente. Então lavar o cabelo, assim, é quase todo dia, pra refrescar, né? Beijos VTube, né? Que não toma banho há 7 dias, mas vamos lá. Vamos começar, ragazzi. Começando aqui. Ragazzi, la tipica domanda. O que é uma típica domanda? Domanda em italiano é como a gente diz, pergunta, né? Uma pergunta, uma domanda que eu recebo sempre é: qual que é a diferença entre domandare e chiedere? Domandare e chiedere, né? Domandare em italiano essencialmente significa perguntar. Então, fare una domanda é fazer uma pergunta, né? Ah, ti posso fare una domanda? Ti posso fare una domanda? Né? Posso fazer uma pergunta? Qual é o tuo nome? Ah, mi chiamo Isabella, mi chiamo Maria, mi chiamo Paulo, mi chiamo Piero. E assim por diante, né? Então, a gente tem a domanda nesse sentido de fazer uma pergunta. Mentre, enquanto chiedere, em italiano, está mais relacionado a um pedido, a uma solicitação. Ti chiedo scusa. Então, eu te peço desculpas. E não te domando scusa. Eu não te pergunto uma desculpa. Te peço desculpas. O chiedo minha madre di uscire. Peço para minha mãe para que eu possa sair. Diciamo quando eravamo adolescenti, não quando a gente era adolescente, era assim, né? Então, vamos lá. Quis esclarecer a diferença entre domanda e chiedere aqui, né? Richiedere, uma richiesta. Então, la tipica domanda a fare a qualcuno per sapere il meteo lì dove quella persona si trova è che tempo fa. Então, primeira coisa, repitam aí comigo. La meteo. Mi dispiace. Il meteo. De meteorologia. Que quer dizer, basicamente, a previsão do tempo, né? O tempo, o clima. Então, em italiano, a gente chama de meteo. E eu quero saber como tá o clima ali onde essas pessoas se encontram, né? Então, eu perguntei para vocês primeiro em português. Como vai o clima? Como é que tá aí o clima de vocês, né? Mas se eu perguntar assim em italiano, eu quero saber, então, che tempo che fa? Che tempo che fa? Fammi vedere. Fa caldo da Dina. Caldissimo! Edison, 30 gradi. Edison disse que sono 30 gradi em Recife, ragazzi. Mas vocês esperavam menos que 30 graus em Recife? Edison, eu não esperava menos de 30 graus em Recife. Quando é pra mim se faz muito menos que isso, se chega a fazer frio, porque Recife pra mim sempre me parece muito quente, ragazzi. A Viçosa, a Madarrael, Viçosa é caldo, como é Biaca, não é quente que nem BH, não é? Hoje deve estar. A Jess vem assim e joga inveja em todo mundo, né? Aqui no sul faz frio, qui nel sud fa freddo oggi. E o Rael ha domandato dove abiti a Santa Catarina. Capisco, Santa Catarina, ai, já visitei. É lindíssimo, que lugar, gente. Eu sou mineira, né, gente? Então, mineira a gente fala Kiss. Então, Kiss, praia bonita, mas tem umas praias lindíssimas ali. Então, vamos lá, todo mundo pegando o caderninho e a caneta e anotando. Como é que a gente faz uma pergunta para alguém, né? Se eu quero saber como tá o clima, se eu quero saber como tá o tempo. Eu vou perguntar então para essa pessoa:
Que tempo fa? Que tempo fa? Se eu quiser especificar, eu posso até dizer, ó, que tempo fa da te? Que tempo fa da te? Isabela, o que é esse dá? Esse dá é uma preposição que nós não vamos entrar em detalhes agora, mas é o que eu uso para saber o tempo, né, relacionado a essa pessoa com quem eu estou falando. Que tempo fa da te? Te é a pessoa com quem eu converso. Andiamo porque a gente tem bastante coisa para falar hoje. Vamos passar, então, a pergunta é básica, né? Então, vocês já anotaram a pergunta, porque essa, assim, vocês têm ela gravada, vocês têm uma pergunta coringa, que é, que tempo fa? Vocês podem especificar, né? Se vocês já estão com o italiano, assim, ó, um pouco mais avançado, que tempo fa da te? Que tempo fa nel sud Itália? Que tempo fa a Milano? Você quer especificar ali, mas enfim. Para responder agora, vamos supor que o italiano chega pra gente e pergunta que tempo fa da te? A gente aqui vai ficar de bobeira? Não, a gente vai responder. Então, como que a gente responde, ragazzi? A gente pode usar o verbo fare. Ripetete com'è. Todo mundo aí em casa repetindo comigo. Fare. Fare, em italiano, significa o quê? Fazer, literalmente, né? E é como a gente fala em português, ó, hoje tá fazendo calor. A gente fala muito no gerúndio, né? Eu, pelo menos, tá fazendo muito calor, tá fazendo frio, ou tá nevando, não, né? Não aqui, pelo menos. Talvez no sul. Jess, conta aí, porque geralmente, às vezes, no sul cai uma nevezinha ali, vez ou outra, né? Quando faz muito frio. Ciao, Melice! Fa caldissimo! Mamma mia! Caldissimo anche qua a Biaca. A Belo Horizonte também tá fazendo bastante calor. Mas então a gente fala em português, ó, tá fazendo calor, tá fazendo frio, tá fazendo, não sei. A gente usa o verbo fare aqui em português. No italiano a gente pode usar o fare. Mas, Isabela, por que você colocou 3 fare pra mim? Então vamos lá, vocês podem colocar. Fa, que é o meu verbo fare al presente. Então aqui eu tenho o verbo fare no presente. Então tá fazendo nesse momento, ó. Fa caldo. Agora tá fazendo calor. Mas talvez eu quero dizer que ontem, não hoje, faceva. Então fazia. Então é a mesma coisa, ó, eu digo no português. Hoje faz calor, ontem fez. Então, no italiano, em vez de dizer fez, que é português, a gente vai dizer faceva. Ripetete com'è. Todo mundo repetindo em casa. Faceva. E il futuro, invece? Então, como é que vai ser o futuro? Agora, eu quero dizer, então, ó, gente, fala sério se eu não tô ajudando vocês aqui, ó. Eu tô ensinando vocês como a falar o tempo no presente, no passado e no futuro. Então, no presente, fa. No passado, faceva e no futuro, fará. Domani fará caldo. Do jeito que tá hoje aqui em Biaca, domani fará caldo. Tenho certeza que amanhã, ó, fará caldo. Então, vocês estão observando que nós usamos 3 palavrinhas muito importantes, certo? Oggi, que é esse momento. Ieri, que é ontem, ou foi ontem. E domani, repitam aí comigo, não é domani, é domani, amanhã. Então, oggi fa, ieri faceva, domani fará. Então, cada um desses verbozinhos vai ser usados com um dos dias específicos, né? Oggi fa, ieri faceva, domani fará. E nós temos um adjetivo. O que é esse adjetivo? O adjetivo, então, vai ser a característica do que tá fazendo, né? Hoje aqui a Biaca fa caldo, mas da Jess, que habita a Santa Catarina, fa freddo. Então, o caldo é o meu adjetivo aqui, a Biaca. O freddo é o adjetivo da Jess, que tá lá no sul, a Santa Catarina. Ô, Vitor, no seu caso, a gente ainda vai chegar nesse ponto, mas a gente vai dizer c'è
c'è il riscaldamento globale, porque a gente vai dizer que existe o aquecimento global. Bianca è sicuramente più calda perché fa la ragione perché è una città più industriale, non è che industriale, ma si capisce. Viçosa, que é a Minas, é uma cidade bem mais arborizada, né? L'anno scorso, quando c'era Bianca, non sopportavo quel caldo. Hai ragione, sono convinta anche, tenho certeza que você tá certo. Jazz, vou mesmo, hein? Vitor, é isso mesmo. Mas aí, então, você vai repetir comigo. C'è il riscaldamento globale. Porque é o c'è no sentido de existe. Va bene? Então, vamos seguir. Então, aqui, eu deixei de verde para vocês. Eu deixei em verde os adjetivos que vocês podem usar. Então, freddo, caldo. Vocês vão repetindo em casa. Freddo, caldo. E eu posso ainda dar uma especificação para aquele tempo. Eu posso dizer só que é bel tempo. Um bel tempo. É um tempo lindo, bonito. Daqueles que, né? Aquele tempo lindíssimo que você gosta de sair assim, tomar uma brisa, um solzinho gostoso. Bel tempo. Grazie Roberto, grazie mille. Rio Grande do Sul, meraviglioso. Amo, posto bellissimo. Lilian, teu marido é mineiro. Já tá acostumada no pão de queijo, então. Fa bel tempo. Posso dire, então o contrário de fare bel tempo, ou posso dizer fa cattivo tempo, ou fa brutto tempo. Então o tempo tá feio, né? Posso dizer assim, que tá bonito ou que tá feio. Sem entrar em pormenores de se tá quente ou se tá frio. Então, queste frasi sono perfette per cominciare una conversazione. E possiamo dare ênfase. Então, assim, Isabela, me fala aí, o que eu posso dizer? Eu quero chamar a atenção daquele gatinho ou daquela gatinha italiana. O que eu faço? Chega pra ele e fala assim, nossa, fa caldo oggi. Ou então, fa freddo. Começa a falar do clima. E você pode também dar ênfase, né? Por exemplo, mamma mia. Tipo, meu Deus, que brutto tempo fa oggi. Ou então você pode dizer, finalmente fa caldo. Non se ne poteva più del freddo. Isabela, eu nunca ouvi essa expressão antes. Então, todo mundo aí em casa repetindo comigo, tá? Existe uma expressão em italiano que significa non ne posso, que não é que significa, que se diz non ne posso più, non ne posso più, non, que é negativo, ne posso più, io non ne posso più. Seria a tradução mais grossa e mais porreta, mais certeira, eu não aguento mais. Non ne posso più. Só que vocês viram que eu usei o posso no presente. Então, non ne posso più, eu não aguento mais agora. No nosso exemplo aqui, nós temos non se ne poteva più. Non se ne poteva più. Não dava para aguentar mais. Non se ne poteva più. Isabela, o que é esse ne? Esse ne significa essa coisa da qual eu tô falando. Eu não aguento mais isso. Non se ne può più. Não dá para aguentar mais. Non se ne poteva più del freddo. Então, não dava para aguentar mais o quê? O frio. Non ne posso più. Exato, não aguento mais. Non ne posso più. Devo uscire. Tem que sair. Não agora que nós estamos de quarentena, né, ragazzi? Esse é um exemplo aleatório. Andiamo al próximo. Então, o italiano chega para você e pode te perguntar, né, que tempo fa, e você pode ter mais de uma forma de responder. Lilian, é isso mesmo, é a particella ne entrando nessa expressão. Ne não é tanto ne, parece difícil porque tem vários significados. Mas depois que a gente consegue ver todos bonitinho, entender o que cada ne significa, depois de um tempo fica muito mais simples quando a gente vê no contexto.
sabe? Então não preocupa com o ne. Tenho certeza que pouco a pouco, basicamente o ne, nesse caso do meu exemplo, ele significa disso, dessa coisa que eu tô falando. Então, não ne posso più, eu não aguento mais isso. Esse ne é como se fosse esse isso aí que eu tô dizendo. Não ne posso, não aguento mais isso. Mas voltando aqui. Então, eu posso responder com né? Ou eu coloquei no presente, mas é o verbo essere. Então, que pode ser no presente, no passado ou no futuro. Mais um adjetivo específico para o tempo, para o clima. Então, eu posso dizer, ó, nesse primeiro caso, não vai ser verdadeiro aqui, mas parece que a Jess me disse que tá piovoso lá, não tá? Não tá chovendo um pouco? Deixa eu ver se é impressão minha. Tô com a impressão de que a Jess colocou que tá chovendo um pouco. Não só. E piove. A Jess disse justamente que tá chovendo. Então, tá chovendo. Rael, eu concordo, a Bianca c'è un tempo molto piacevole, ci sono molti... Ragazzi, sério, eu não fui em uma cidade que eu tenha visto tantas árvores quanto Biaca. Eu acho que Brasília é até bem parecida. Eu vi bastantes árvores em Brasília quando eu fui, sabe? Mas Brasília era mais quente, eu tive essa impressão. Não sei. Eu amo Biaca. Rael, tá convidado, viu? Pode vir aqui em BH. Rael colocou um sinônimo perfeito. Non ne posso più, non ce la faccio più. Só que aí já entra outra particella, né, Rael? Aí já entra a particella ce. E aí, olha só. Ai, gente, se deixar eu vou na linha, né? O ne, eu não aguento mais isso. O che seria mais eu não posso mais lidar com isso. Então, o che é como se a gente usasse uma preposição diferente ali, sabe? Mas, coisas para explicar quando for uma aula sobre a diferença entre che e ne, tá bom? Então, vamos lá. Posso dizer, ou na verdade a Jess pode dizer, que hoje é piovoso. Hoje é piovoso. Por quê? Porque tá chovendo lá. Hoje é piovoso. Ah, que maravilha ali! Maravilha! Poi, seguindo. Mas se hoje tá chuvoso, mas eu quero dizer de ontem. Ieri. Todo mundo repetindo aí, ieri. Deixei as 3 palavrinhas aqui que é para vocês anotarem. Se vocês não anotarem, quando essa pandemia acabar, eu vou atrás de você e puxar a orelha de vocês todos. Não é uma promessa porque, né, eu sou preguiçosa, às vezes, quando é umas coisas assim. Mas, vocês sabem, tem que anotar. Oggi, ieri, domani. Ieri era afoso. Afoso. Todo mundo repetindo comigo. Afoso. Afoso quer dizer, ragazzi, que tava abafado. Nossa, e como tava aqui, viu? Mamma mia, ieri era afoso. Ontem tava bem abafado, tava bem quente. Mas eu posso dizer sobre amanhã. Domani sarà nevoso. Nevoso. Attenzione, portate la giacca. Na verdade, se vai nevar, né? É bom nem sair de casa. Attenzione, domani sarà nevoso. Isabela, nevoso quer dizer o quê? Que c'è la neve. Tem a neve, então está nevando. Tá bom? Então, anotem essas 3 aí. Piovoso, quando c'è la piova. Afoso, quando c'è il caldo. Tá bem quente. E nevoso, quando c'è la neve, quando está nevicando. E aí entro, Vitor, o que eu te falei que no seu caso, né, que no caso do exemplo que você deu, o Vitor usou um termo que eu acho muito importante realmente falar aqui, que eu não trouxe, mas é muito importante falar, que é il riscaldamento globale. O que é o riscaldamento? Então, a gente viu então que a palavra caldo significa quente, certo? Então, o riscaldamento é o que aquece, aquilo que aquece. Então, o riscaldamento global vai ser o quê? O aquecimento global.
no caso de aquecimento global, eu não vou dizer no sentido de faz, mas eu vou dizer no sentido de que existe. Eu quero dizer que tem, é presente no dia a dia, isso é verdade. E dobbiamo essere attenti, não? Então, como que a gente vai explicitar, então, como a gente vai dizer que tem? Eu posso usar c'è, todo mundo repetindo em casa, c'è, que significa que existe no singular, c'è, tem. Ou então eu posso dizer ci sono, se aquilo que existe, se aquilo que eu tô falando que existe está no plural. E aí, o que vai definir isso? O sostantivo, se o meu sostantivo é singular ou plurale. Então, eu posso dizer que c'è la pioggia. Ripetete con me. Pioggia, 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 pioggia. O que é a pioggia? A pioggia é a coisa, então é a chuva. Piovere é o verbo. Então, oggi piove, hoje chove. Oggi c'è la pioggia. Hoje tem chuva. Então, c'è la pioggia. Então, está chovendo. Eu posso dizer, nesse momento agora, por um milagre divino, c'è vento. C'è vento. Por quê? Tá ventando aqui, ó. Então, c'è vento. Agora parou. Vocês estão vendo, né? Um milagre realmente. Então, passa assim, rapidinho. C'è vento. Ou seja, está ventando. Tem vento. C'è vento. Isabela, me faz um exemplo no plural? Posso dizer que em cielo, cielo, cielo. Vocês lembram daquele nadador que chama, né, César Cielo? A gente diz cielo no português, né? Em italiano, Cesare Cielo. Cielo significa céu. Então, em cielo, no céu, ci sono. Ci sono, ou seja, existem, no plural, delle nuvole. Esse dele tem um sentido de alcune. Então, algumas nuvens. Então, delle nuvole, alcune nuvole, algumas nuvens. Va bene? Então, vamos seguir aqui. E eu posso ser mais direto assim e só usar um verbo, né, ragazzi? Posso dizer, ó, piove. Então, a pessoa me pergunta assim, que tempo fa? Você já não tá assim de muito papinho? É o seu ex que vem mandar mensagem? Aí ele chega mandando assim, que clima que tá fazendo aí? Você responde assim, piove. Ou seja, tá chovendo. Você vai direto assim, ó. Não dá nem floreios, né? Piove. Você pode dizer também no gerúndio, que é para dizer assim, nesse momento, está piovendo. Está piovendo. Está piovendo. Está piovendo, eu noto que é o que eu, pelo menos, mais uso como se fosse no português, né? Tá chovendo agora. Está chovendo. Está piovendo. Ciao, Rose! Ieri è stato afoso. Oh, Rose, olha, se você disser, você até pode... O italiano vai te entender. Mas o que acontece? Você tá usando aí o passato próximo, certo? O passato próximo, ele serve para indicar ações muito pontuais, sabe? Que tem como uma demarcação de tempo muito correta. Como a gente imagina que o dia tem uma duração mais longa e contínua, qual o tempo no passado que a gente usa para falar de ações passadas contínuas? É o imperfeito. Então, o italiano ele vai preferir usar o imperfeito. Então, ieri era afoso. Mas se você disser, ieri é stato afoso, usar o passato próximo, não é que o italiano vai chegar para você e falar assim, meu Deus, está errado. Não, ele vai entender. Passato próximo, tranquilíssimo, e o diálogo segue, tá bom? Mas me diz aí se você entendeu a explicação. Então, o dia, como é uma coisa contínua, né? Tem essa ideia de continuidade, a gente usa o imperfeito. Então, a gente diz ieri era. C'è riscaldamento globale, o Vitor colocou direitinho. Tem uma palavra específica para dizer que não tá frio nem tá quente? Jazz! Ai, tem sim! Ai, que maravilhosa! Ela fez a pergunta que... Gente,
Olha, Jess é minha aluna, então eu devo dizer que o orgulho, assim, bate forte quando a gente recebe uma pergunta dessa. Vai ter aqui, vou segurar você um pouquinho aqui mais nessa live. Todo mundo que quer saber qual é o adjetivo que a gente usa para quando não tá nem quente nem tá frio. Qual que é? Eu vou mostrar para vocês. Então, ó, por fim, eu posso dizer que nevica. Então, coloquei ontem para vocês um quiz. Muita gente colocou que neva. Neva no português. Em italiano, nevica. Nevica. Repitam aí comigo. Não é nevica. Não é nevica. É nevica. Nevica, que vem do verbo nevicare. Então, também posso dizer que está nevicando. Está nevicando. Oppure tira vento. Tira vento. Por que tira? Tira, quem já participou de uma live minha, em que eu falei que existem verbos em italiano que possuem dois significados contrários, vai lembrar do verbo tirare. Porque o verbo tirare em italiano significa tanto empurrar quanto puxar. Então quando eu digo tira vento, eu tô dizendo que o vento tá puxando. Tira vento, então está ventando. Seguiamo. Então vamos lá, ó. Nós vamos chegar na palavrinha que a Jess perguntou, mas vamos falar então, ragazzi. Falei de palavras gerais aqui, mas vocês sabem que eu não dou aula pela metade para vocês, né? Então nós vamos falar agora sobre quais expressões a gente pode usar com cada clima especificamente. Então vamos lá, de inverno. E como vocês sempre me pedem, ragazzi, para fazer coisas em italiano, eu não posso fazer a live em italiano porque tem muita gente que não fala italiano fluentemente, então seria um pouco complicado, porque muitas pessoas não entenderiam se eu fizesse uma live totalmente em italiano. Mas eu sempre que eu posso trago textos em italiano. Então aqui tem um texto em italiano para vocês. Todo mundo lendo aí em casa. In Italia l'inverno è molto freddo, è gelido. Gélido, gélido. Ah, Isabela, eu digo gélido porque vem de gelo? Não, não existe gelo em italiano, tá? Existe gelare, mas gelo não existe. Por quê? Vou falar para vocês que gelo em italiano a gente diz ghiaccio, mas vai aparecer essa palavra aqui pra gente também, ó. É anche nevoso na Itália, né? Claro, aqui no Brasil, eu, por exemplo, non ho mai visto la neve. Quem aí já viu a neve? Conta pra mim, coloca aqui nos comentários. Quem já viu neve? Io non ho mai visto la neve, ragazzi. Não tenho nem roupa pra reagir a isso. Então, ó, é anche nevoso, ou seja, neva. C'è la neve. Expliquei pra vocês a expressão do c'è, né? Então, c'è la neve, que tem neve. E quando piove? Quando chove muito? Quando piove molto forte. Diremo che c'è un'acquazzone. Acquazzone. Fala pra mim se vocês já conheciam essa palavra. Acquazzone. Isso já dá um pílula de pronúncia, né? Fala sério. Nós temos então a palavra aqua, que tem as letras C, QUA, né, que é qua. Então a gente vai fazer aqua e zone com uma doppia consonante. Acquazzone. Então, n'acquazzone seria, olha, aqui em BH a gente fala que é um aguaceiro. Mas vocês têm outras palavras aí? Comenta pra mim, eu quero ver agora. Vocês têm outras palavras? Aqui em BH a gente fala que aguaceiro. Que tem porque é o papo do elevador do Brasil, é isso mesmo. Você manda um piove com um adjetivo bem pesado. Gente, a Malu fez uma pergunta. Quando piove molto, possiamo dire che abbiamo un'acquazzone così? Não podemos, Malu. Por que a gente não pode usar o verbo avere? Porque o verbo avere, ele significa posse. Então, se você diz assim, abbiamo un'acquazzone, você está dizendo que é como se nós tivéssemos, é como se ele fosse nossa posse. E não é nossa posse, a gente quer dizer simplesmente que tá rolando, ó, que existe aí, ó. Ele não é posse de ninguém. Simplesmente está acontecendo um maguaré, um maguaceiro, ou qualquer que seja a palavra que vocês usem, né? Eu uso
É, aguaceiro. Ai, gente, também tem gente do time que não viu a neve. Um beijo pra quem é do time que não viu a neve. Choviscando também vai aparecer aqui. Gente, eu falei pra vocês, né? Eu não dou aula incompleta. Vai ter chuviscando e vai ter palavra que a gente usa pra quando não tá quente nem tá frio. Vamos lá, mas vamos seguir, ó. Então, ainda no inverno, a gente pode ter ci sono i lampi e i tuoni. Todo mundo repetindo em casa. Lampi, tuoni. Lampi é o raio, é a luz que a gente vê. Enquanto tuoni, lembra da palavra tuono, né? Que é o quê? O tom, é um som. O tuono é o trovão. Me fala aí. Eu aposto que vocês não sabiam a diferença nem no italiano e nem no português. Porque a verdade é que quase ninguém sabe a diferença entre relâmpago e trovão, ragazzi. Relâmpago é a luz, enquanto o trovão é o que a gente escuta. E em italiano existe a diferença. Lampi, então, é o raio, ou relâmpago, enquanto o tuono ou tuoni são os trovões, tá bom? Diremo, então vamos supor, olha, o tempo então não tá só chovendo, como tem relâmpago, tem raio, tem trovão e tem tudo. Nesse caso, nós vamos dizer que aquele tempo é burrascoso. Burrascoso. Isabela, que palavra é essa? Vamos repetindo todo mundo comigo? Burrascoso. Burrascoso. E o que significa? É um sinônimo de tempestoso. Quer dizer que tá tempestivo, tá? Assim, tá caindo o céu, tá uma chuva horrível, tá um temporal. E a gente pode dizer também c'è un temporale. Além de dizer c'è un temporale, eu posso dizer c'è una burrasca, ou seja, existe, c'è una tempesta. Então, atenção, em português a gente diz tempestade. O italiano, ele é mais econômico, né? Então, ele fala assim, vamos de tempesta mesmo, que todo mundo vai entender. Então, é tempesta. Então, ou c'è una burrasca, c'è una tempesta, c'è un temporale. Todos os três. Ou o tempo é burrascoso, tempestoso. Tá bom? Va bene? Poi, então vamos continuar. Quando il temporale finisce, essa daí é a frase para vocês tatuarem, sabe? Vocês querem uma tatuagem em italiano? Vocês vão tatuar assim, ó. Quando il temporale finisce, c'è l'arcobaleno. Eu já expliquei na página um vídeo, né? Tem um vídeo com as cores do l'arcobaleno. O que é um arcobaleno em italiano? É o arco-íris, né? Então, arcobaleno é o arco-íris. Para quem não sabe, baleno em italiano também significa luz. Então, arcobaleno nada mais é do que um arco de luzes lindas, né? Porque são cores maravilhosas. Então, ó, quando terminar essa aula, vocês podem procurar lá na página, tá? Um vídeo explicando como se diz todas as cores do arcobaleno, as cores do arco-íris. Então, quando termina a tempestade, tem o quê? Arcobaleno, tem um arco-íris. A Malu colocou burrascoso é um tempo brutto, c'è temporale, c'è una burrasca. Bravíssima! É isso mesmo. Podem ir praticando, viu, ragazzi? Anotando, porque isso ajuda vocês a fixarem. Então, olha só. E se cadono cubetti di ghiaccio dal cielo? Isabela, que frase foi essa? Todo mundo respirando em casa para repetir comigo. Inspira. Vamos lá? Estão prontos? Se cadono cubetti di ghiaccio dal cielo. Se cadono cubetti di ghiaccio dal cielo. Então, se caem o quê? Cubetti di ghiaccio. Falei para vocês que teria a palavra gelo, né? Di ghiaccio. De ghiaccio dal cielo, então aqueles cubos de gelo. Como é que vocês falam? Granito ou granizo? Porque eu já ouvi dos dois jeitos. Tá chovendo granito, tá chovendo granizo. Os dois jeitos a gente entende, né? Mas então, quando caem cubetti di ghiaccio dal cielo, é o que a gente chama de grandine. Ou seja,
Olha, na norma portuguesa padrão é o granizo. Está chovendo granizo. Mas é claro que se você disser que está chovendo granito, a gente entende também. Mas eu posso dizer que, olha só, então grandine são os granizos, enquanto grandina, eu tô dizendo que está granizando. Então, está caindo granizo, tá bom? Então, é diferente grandine de grandina, tá bom? Va bene? Posso dizer que quando c'è molto vento é ventoso. Então, tá ventando muito, o que não tá acontecendo aqui em BH agora. Posso dizer que ci sono trombedarie. Trombedário. O que é um trombedário? Aqui a gente diz que tem um pé de vento. Um pé de vento é quando vem não sei, não é um redemoinho necessariamente, sabe? Mas é quando vem aquele ventão de uma vez, quase te joga, te derruba. Então, gente, desculpa. Secadono vai ser separado, tá? É secadono. Quer dizer o quê? Se caem cubos de gelo do céu, secadono, coberti di ghiaccio dal cielo. Então, se caem cubos de gelo do céu, tá bom? Seguiamo. Expressões que a gente pode usar no inverno. Oh, ma fa un freddo cane. Não, o que eu tô fazendo? Vocês viram que eu fui mostrar que tá frio, mas BH tá tão quente que eu tô fazendo assim, né? Mas, ó, fa un freddo cane. Fa un freddo cane. Faz um frio do cão, né? Como é que vocês falam quando tá frio, ragazzi? Eu falo que aqui tá frio pra caramba. Gente, ai, deixa eu ver. Muita gente aqui já viu a neve, deixa eu ver. Ai, deixa eu ver. Vitor! Ai, como é que é, gente? É muito frio mesmo? Dizem que não tem tanta graça quanto a gente vê nos filmes de Hollywood. Aqui em Floripa caiu um cacau. Aguaceiro é la parola giustissima. Aguaceiro é a melhor palavra, gente. Já vi neve na Alemanha. Coisa chique. Manda um pioviscando. Ó, Vitor, olha. Eu vou defender porque é neologismo. Mas eu vou dizer que não é essa palavra. Tem uma palavra para chuviscando. Vocês vão ver qual que é. Thor é o deus da chuva e do relâmpago. É, isso mesmo. Deixa eu voltar, porque senão nós vamos perder, tá? Ó, posso dizer também, ó, que se morre de freddo. Tô morrendo de frio. Só uma pausa aqui, porque o Jonathan comentou que aqui no Rio tá muito quente. E eu não esperava outra coisa do Rio de Janeiro também. É Recife, é Rio de Janeiro, é o quê? Natal. Você chega pra mim e fala que Bahia tá frio? Eu vou olhar pra você e dizer, meu amigo, você tem certeza? Porque eu sempre vou duvidar, ragazzi. São lugares que eu sempre imagino quentes. Então, fa un freddo cane, si muore di freddo, ho la pelle d'oca. E essa, ai, gente... Vocês têm caderno e lápis para quando a gente tem lives e aulas, né? Porque, assim, eu acho que vocês não arrumaram ainda, vocês têm que arrumar. Nós estamos em o quê? Abril, início de abril, ainda dá tempo de vocês arrumarem. Vocês têm que anotar. O la pelle d'oca. Então, quando a gente tá assim, ó, com a pele cheia de... Então, ó, estamos seguindo na primavera, giorno soleggiato, clima mite. E a Brezza, eu quero conhecer, quero saber quem tem aí cachorrinhos, doguinhos, que se chamam Brisa, porque eu acho que é um dos nomes mais comuns para dogs que eu já vi, gente. Conheço várias Brisas. Ô, Vitor, foi só você falar de Thor, que você tá vendo, né? Ele falou assim, eu vou sacanear com eles um pouquinho, então. Então, ó, voltar pro 6? Tá bom, ó, voltamos pro 6. Espressione d'inverno. Fa un freddo cane. Si muore di freddo, ho la pelle d'oca, piove a catinelle, a dirotto, então tá chovendo assim, sem parar. Então, ó, seguindo na primavera. Em primavera,
Il tempo è sereno ou límpido. Eu amo o nome sereno, a palavra, gente. Sereno, serena, sereno, límpido. O tempo tá calmo, tranquilo, né? Il cielo è blu. O céu tá azul. Può essere anche soleggiato, soleggiato, ou seja, tem sol. Ou então posso dizer que il sole esplende, o sol tá brilhando, tá resplandecendo, né? Tá lindo. E quando c'è una temperatura che non è alta né bassa, é mite. Então, ó, mite, que é um clima, então, agradável, ameno. A brezza, que eu falei para vocês, então, que é a brisa, que é leggera e delicata. Lembrando que leggero em italiano não quer dizer, ó, ligeiro, rápido, né? Leggero em italiano quer dizer leve. Então, leggero, então é uma brisa leve. E uma expressão muito comum que a gente pode usar na primavera é que c'è un sole che spacca le pietre. É um sole que spacca le pietre. Spaccare é como quebrar, né? É um sol que tá estalando, que estala até pedra. Que na primavera também a gente tem um sol bem quentinho, né? Um sole che spacca le pietre. Um sole che spacca le pietre. Então, é um sol que ele quebra pedras. Sobre o outono, então, que pra mim é a minha stagione preferita. Comentem aí pra mim qual é a stagione preferita de vocês. Pra mim é outono, inclusive, né, a gente acabou de chegar no outono. Alguém avisa São Pedro, mas chegamos no outono. Então, o outono é nebbioso. Todo mundo repetindo comigo e, por favor, muita atenção, porque é diferente nebbioso di nuvoloso, nebbioso di nuvoloso, que é o que eu tenho aqui, ó. L'autunno è nebbioso, c'è la nebbia. Todo mundo repetindo comigo, nebbia. Nebbia não é a neve, ragazzi, non è la neve. Neve a gente viu lá no inverno. A nébbia é aquela neblina, aquele friozinho, aquela... Não é bem uma fumacinha, né? Enfim, eu digo como se fosse uma fumacinha, mas é aquele embaçadinho que a gente vê em uma manhã bem friazinha, sabe? Então é nebbioso. O clima é nebbioso quando ele tá ali neblinado. Então, c'è la nebbia. Non devi guidare quando... ou deve avere attenzione a guidare quando c'è la nebbia. Então, você tem que tomar atenção, ter atenção ao dirigir quando tem neblina. Il vento soffia forte, não é Sofia, por favor, não é Sofia. Não se dice Sofia, se dice Sofia. Sofia. Você sabe o que é soffiare em italiano? Coloca aí pra mim se você já sabe o que é soffiare, ragazzi. Soffiare, que significa... Soffiare significa o quê? Peraí, que eu vou saber fazer. Isso é soffiare. Soffiare em italiano, então, é assoviar ou assobiar. Não sei qual das duas é a mais correta, né? Acho que no português aceita as duas, assobiar e assoviar. Então, isso é soffiare em italiano. Então, quando eu digo que o vento soffia, eu tô dizendo que o vento tá o quê? Soprando. É nuvoloso quando tem nuvole, quando tem nuvens. Então, essa é a diferença entre nebbioso e nuvoloso. Nebbioso c'è la nebbia, nuvoloso ci sono le nuvole. E agora, a pergunta, a palavrinha, como é que diz chuviscar? Chuviscar não, né? Como é que diz chuviscar em italiano, gente? Piovidina, piovidina. Se diz piovidina. Então, que é aquela chuvinhazinha levinha, né? Piovidina. Então, ali aquela chuvazinha, aquela garoazinha, né? Bem levinha. Quais expressões a gente pode usar quando é outono? A gente pode dizer, eu trouxe esse ditado, porque eu amo esse ditado. Então, todo mundo preparado aí, respirando fundo e expirando pra gente poder usar esse ditado bem bonito, né? Cielo a pecorelle, pioggia a catinelle. Cielo a pecorelle, pioggia a catinelle.
que significa esse ditado? Então, vamos começar com a palavra pecorelle, que vem de pecora. Pecora em italiano é ovelha. Então, imagina o que seria um céu cheio de ovelhinhas. Vocês concordam que é um céu cheio de nuvens? É um céu nublado? Ou seja, quando a gente vê um céu nublado, em italiano, nós já imaginamos logo que vai acontecer o quê? Vai chover. Então, quando o italiano diz para você esse ditado, que cielo a pecorelle, pioggia a catinelle, ele quer dizer que, ó, o céu tá nublado aí, né? Vem chuva, aí vem chuva por aí. É basicamente isso que quer dizer. Então, se vede il cielo così, prendi l'ombrello. Todo mundo repetindo comigo, l'ombrello. Quem lembra aí da Rihanna cantando umbrella, que era o guarda-chuva, ombrello, umbrella, guarda-chuva. Vamos pro estate, que é o clima preferido do Jonathan, que disse que ama o verão, né? Cielo a pecorelle, pioggia a catinelle. Amo esse ditado, Malu, gente. Ai, Malu usou uma palavra que eu amo, que é tramonte. Eu vou trazer para vocês alba, tramonte, que quer dizer nascer do sol, pôr do sol, logo mais. Hoje eu não trouxe, mas eu vou trazer essas expressões. Então vamos pro estate, que é o verão, né? Em estate, então no verão é úmido, né? Então tem ali umas chuvazinhas, mas também é quentezinho. Ou seja, c'è l'umidità. Umidità. A gente diz umidade, l'umidità in italiano. Quando fa molto caldo, se dice che è torrido. Mamma mia, un giorno torrido. Tá quente pra caramba. Ou anche afoso. Afoso, eu já falei pra vocês no início da nossa aula. Que é quando tem o quê? Un'affa terribile. Eu falei pra vocês que afa é quando tá abafado. C'è un'affa terribile. Oggi a Bianca, mamma mia, l'intera giornata un'affa terribile. Una giornata interamente afosa. Ma in estate è possibile anche prendere il sole e in conseguenza, ó, aquela coisa que eu já tenho naturalmente, né? Porque eu sou pretinha aqui, então, ó, abbronzar-se. Quem aí também tem o bronze já naturalmente, já pode colocar aí, ó, bronzata naturale. Mas também tem gente que, né, vai à praia per abbronzar-se. E tem uma expressão que, ragazzi, eu amo, relacionada a abbronzar-se, que em italiano tá aqui, ó, é a primeira linha di espressione di stati. É prendere la tintarella. Prendere la tintarella. Eu amo como o italiano consegue ser carinhoso em umas expressõezinhas tão bonitinhas. O que é a tinta? É a cor. Então, prendere la tintarella é pegar uma corzinha, sabe? Então, é o mesmo que abbronzar-se. Então, ó, falando sério, vocês querem ser, assim, mais cool, mais legais, assim, vocês não vão falar abbronzar-se. Vocês vão dizer, ó, prendere la tintarella, né? Ah, vai me vedere, peraí. Eu amo Demônios da Garoa. Se for uma piada... Tem que ser uma piada boa, hein? Tem que ser uma piada boa, hein, Vitor? Vediamo. Vediamo. Gosto daquele grupo de samba Demônio della Piovidina. Amo, amo, amo. Não posso restare nemmeno un minuto con... Não, usted é espanhol. Com tu, com te. Ai, gente, misturei italiano, espanhol e português, mas é isso. Então, ó, abbronzar-se. Mas quando a gente vai para pegar o bronze, a gente não quer o quê? Ustionar-se, a gente não quer bruciare e nemmeno scottare la pelle. Por quê? Porque esses três significam se queimar, mais no sentido negativo, né? A gente, quando dá aquelas queimaduras de 3º, 4º, 5º grau, né? Infelizmente, isso então é scottare la pelle, bruciare la pelle, ustionar-se. Mas a gente quer, no fundo, abbronzar-se, né? Não ficar rosso. É como a Malu colocou, quando eu prendo il sole divento rosso. Ti capisco, Malu, ti capisco.
Ou também que a gente tem que tomar cuidado, né? Que é per non prendere una insolazione. Una insolazione que sarebbe terribile. Agora, então, vamos passar para nossa atividade. Quero todo mundo me respondendo aqui, ragazzi. Que tempo fa da te? Que tempo fa da te in questo momento? A gente viu então várias expressões, né? Fa caldo, fa freddo, nevica, tiravento, piovidina, c'è l'afa, è un giorno afoso, è torrido, è mite, la temperatura é alta, é baixa. Tante, as expressões, então, vocês sabem que são o quê? Quase que infinitas, né? Quero agradecer todo mundo que tá por aqui. Dizer que vocês são uns lindos, uns maravilhosos. Se cuidem, porque eu não quero ninguém convidado por aqui, tá? Amo vocês. Quando que no Rio de Janeiro faz chuva, né? Só quando... Ó, quando faz chuva, quando faz frio, né? Quase nunca faz frio no Rio de Janeiro, gente. Eu nunca vi fazer frio no Rio de Janeiro. Por favor. Só quando a chuva castiga os cariocas. Hoje a mite è appena smessa la pioggia, perfetto, ha appena smesso di piovere, acabou de parar de chover, né? Seria acabou de... É isso mesmo, acabou de parar de chover, isso mesmo. Grazie ragazzi, ó, agradeço muito vocês são uns amores. Cliquem em gostei, compartilhem a live, chamem seus amigos para assistir. Um bacione, tchau, tchau. Um beijo